O século perdido é um mistério e tanto no mundo de One Piece. Seus registros se encontram brevemente nos poneglyphs e sua história na última ilha. Mas enquanto não sabemos mais, Vegapunk nos revela uma verdade terrível. Aqui precisamos olhar para o mar, para as correntezas e seus estranhos fenômenos. O mundo se encolhe e está sendo engolido pelo mar. E agora faz sentido o ano ter fronteiras colossais, Zou estar a 10.000 metros e a Ilha dos Homens Peixes no Oceano Profundo. Tudo para se proteger da grande limpeza. Quer saber mais sobre a maior revelação de todo o mundo de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Tô arrepiado, cara. Tava ansioso pra ver isso daqui na animação e não decepciona, né? A revelação de que o mundo está lentamente afundando. E por que isso é tão legal? Porque é algo que a gente teorizava há tantos anos e quando acontece você fala, aconteceu. É muito mágico essa conexão, né? Mas mais do que isso tem o quê? A Toei dando aquela sacudida no Sanji de novo. Pois é, Sanji... Deixa o Sanji de lado, já era, o Sanji esquece. O Chopper vai ter mais feitos que o Sanji até o final da obra pela animação. Mas mesmo assim, tem muita coisa boa pra gente falar aqui para deixar vivo na mente, porque se conecta com o que acontece no mangá e, claro, com o final da série. Se você é novo no canal, assiste na maciota. Agora, se você é pior geração, é bala de canhão nesse like para dar uma força para esse vídeo. Agora com vocês tudo sobre One Piece 1147. Então vamos lá, nosso episódio começa com os diálogos finais do Vegapunk antes da transmissão por fim iniciar, dentro da sala onde Marcus Mars viu algo que o chocou. E ficamos sabendo o que era e por incrível que pareça, sim, dentro daquele tanque gigante tinha a enorme cabeça original de Stella Vegapunk. A parte da cabeça que ele removeu e hoje tem anteninha de maçã no lugar. Uma pena que não era um clone do Roger dourado, um Roger com a bigodeira do Barba Branca mais dourada, seria bom demais, né? Mas ainda assim, é uma visão e tanto o que temos aqui, porque como essa coisa está viva mesmo depois que o Stella se foi. E surge aí um questionamento inclusive de Marte, né? O que exatamente é a morte? Onde reside a consciência? Esse é o real Vegapunk? Meio filosófico, mas é realmente interessante se perguntar se o Vegapunk está morto ou ainda vivo com seu cérebro conservado ou mesmo com seus satélites vivos e sendo aspectos dele, né? Além disso, sua Akuma no Mi reapareceu ou não? Eu creio que não, tá? Além disso, sua ideia de compartilhar seu conhecimento armazenado em Punk Records com o mundo inteiro é meio assustador agora, mas como um plano mestre para colocar sua mente em qualquer outra pessoa. Ele também tem os satélites que vão sobreviver pós-Egghead, são clones com suas personalidades e se sua Akuma no Mi ainda fizer parte desses satélites, mesmo depois da sua morte, isso levanta mais perguntas que Oda vai ter que responder, porque o próprio Stella, ao que parece, também se tornou um satélite do que temos dentro desse tanque conservado. E as coisas ficam mais interessantes com tudo isso. Marte pisa num Dendemushi, mas era uma concha falsa, e Marte descobre que dentro dele tinha apenas um Dendemushi normal, uma isca. O Gorosei começa a entrar em pânico porque não sabe onde Vegapunk escondeu o verdadeiro e muito possivelmente está com Stella e a sua anteninha de maçã deve ter conexão com tudo isso. Depois disso temos uma visão das pessoas ao redor do mundo que estão aguardando a mensagem do Vegapunk. Na Vila Surup vemos a Kaia, grande destaque pro Dendemushi dela aqui no anime que ficou muito bonitinho, né? Mary e os outros estão discutindo sobre Vegapunk e seu impacto no mundo médico. No farol dos Cabos Gêmeos, lá na Montanha Reversa, o Crocus está ouvindo a mensagem do Vegapunk com Labu. É legal, né? Porque o Crocus escutando tudo, mesmo sabendo o que aconteceu no século perdido, é interessante. Eu realmente amo a ideia de que os piratas Roger tomaram para si de se espalharem pelo mundo esperando encontrar o pirata que o Roger tanto esperava na última ilha. Um juramento silencioso. E é por isso que temos Crocus no começo da jornada e o Rayleigh prateado. O Roger dourado, o Rayleigh prateado lá no meio da jornada. Realmente não sabemos até que ponto a tripulação do Roger
entendeu o que era One Piece. Porque pode ser que a realidade da mensagem final do Vegapunk aqui não tenha sido totalmente entendida lá em Laugh Tale, e que Vegapunk decifrou isso de meios totalmente não relacionados. Lembre-se, o conhecimento vem todo dos livros que eram de Ohara. Lá em Baltimore, terra natal do Vegapunk, as pessoas escutam a mensagem, alguns acham que Vegapunk seja a lenda do terror de Baltimore, mas o velho menciona que na verdade esse aí era o Frank. E agora ele virou um navio. Se referindo ao cartaz de procurado do Frank, né? Se você reparar bem, vai ver que o leão de Baltimore usa um capacete muito semelhante ao Thousand Sunny, cara, muito legal. Eu amo esses pequenos detalhes que Oda coloca no mangá e que o anime deixa bem mais interessantes para quem tem um olhar mais atento. Porém, fiquei curioso com duas coisas. Eles citam que faz 10 anos que o Vegapunk visitou essa ilha pela última vez, e isto pode ter alguma conexão com o professor Tsumiki. Lembram dele? Talvez não, porque quem só vê o anime perde grandes partes da história. O professor Tsumiki era amigo do Vegapunk e criou autômatos que são iguais aos que existem na Lua, e que só vimos isso na história de capa do Enel. Então tem que ficar de olho, tem que buscar outras coisas extras além do anime. Mesmo o mangá, tem muita gente que não viu ainda a história de capa do Enel, e lá tem autômatos, robozinhos, e o professor Tsumiki tem cópias perfeitas dele e era amigo pessoal do Vegapunk, né? Então vale a pena guardar na cabeça essa passagem, essa linha temporal do Vegapunk há 10 anos aqui na ilha dele. Vemos reações lá no reino de Torino, na ilha de Hachinozu vemos apenas reações de uns piratas aleatórios, ninguém da tripulação do Barba Negra. Outras ilhas também aparecem, o tempo acabou e Vegapunk começa a falar. Mars se comunica com os outros Gorosei, ele não tem ideia do que o Vegapunk está prestes a dizer. Mas York disse que ele herdou as pesquisas de Ohara, e mudamos para o grupo de Bonnie. Sanji chega a tempo e chuta o rosto de Juru, o Venus assume sua forma Bakotsu e morde o Sanji. Eu não vou nem entrar muito em detalhe aqui da animação, o que eles fazem com o Sanji, né? Oi Mikashi seguram o Gorosei de ambos os lados e a Bonnie se transforma então em uma forma gigantesca de si mesmo e usa o seu poder para pisar aí no Venus Juru. Isso é muito legal porque a Bonnie agora sabe sobre Nick e o seu potencial, e com o futuro distorcido dela, ela pode replicar muita coisa. Mas vou te falar, hein, virar um gigante com essa fruta dela eu acho muito quebrada, muito interessante. Não tem o potencial de Nika, mas convenhamos que não dá para ignorar o tanto de coisa que essa fruta faz. É quase uma Ope-Ope no Mi, né? Ope-Ope no Mi faz eletricidade, Ope-Ope no Mi faz silêncio. Cara, a fruta da Bonnie tá indo para esse mesmo caminho aí. É a segunda fruta suprema de One Piece. A forma completa de Venus Juru é simplesmente enorme. E reparem uma coisa, o quanto o tamanho desses Gorosei vai crescendo ao longo desse arco. Isso é muito interessante, né? E bom, ele parece aqui um cavalão de tamanho normal que um gigante pode montar. Olha o tamanho do bicho. Legal que a espada dele também ficou enorme. Não se aplica a lógica no mundo de One Piece. Lembra do Oden. O Oden, ele tinha o tamanho do Barba Branca e do nada a espada dele encolheu para o Zoro poder usar. Bom, de volta à mensagem do Vegapunk. Vegapunk explica que cometeu 2 grandes pecados, mas não diz quais são. E por conta desses pecados, ele diz que acabará capturado ou morto. Por esse motivo ele programou essa transmissão para começar quando o seu coração parasse de bater. Vemos as reações de todo mundo a respeito da morte do Vegapunk. Vemos o Caesar e o Judge lá no reino da Germa. O Caesar está chorando, dizendo que trabalhou muito para derrubar Vegapunk. Perto de Shabold podemos ver Duval em sua base. Ele está confuso sobre o motivo da morte do Vegapunk, já que o noticiário da manhã disse que ele era refém dos Chapéus de Palha. Chapéu de Palha não matam ninguém, né? Mas, bom, me pergunto se o Luffy vai carregar essa culpa após Egghead. Muito possivelmente que sim, tá? Bem possível que eles recebam toda a culpa, a não ser que Vegapunk consiga mostrar algo dos Gorosei, o que é bem difícil. A parte mais legal aqui, galera, é a série do Jornal Mundial, onde vemos o Morgans zangado, dizendo que esse tipo de transmissão é o fim do seu negócio jornalístico, porque tá dando spoiler, né? Então não, pô, tem que... O Morgans é mó barato, né? Enquanto vemos tudo isso, a mensagem do Vegapunk continua. Vegapunk diz: quem quer que acabe me matando, não culpo como alguém mau, mas não vou rotular ninguém de bom ou mal, já que não entendo o suficiente para fazê-lo. Eu achei esse um dos diálogos mais interessantes do episódio, quiçá do Dr. Vegapunk, tá galera? Porque traz aquela ambiguidade que só One Piece consegue trazer. Piratas são maus, a marinha é boa, quem vence a guerra se torna a justiça. Lembrou dessa fala do Flamingo? Outra coisa, Reino Antigo, tem aquela área cinzenta que talvez eles não sejam tão mocinhos assim. O próprio governo mundial
Hoje é o maior vilão que tem, mas talvez tenha nascido aí de uma coalizão que tentava parar o Reino Antigo de, sei lá, destruir o mundo, ficar minerando alguma coisa dele, mudando sua configuração, sua geografia. Então, né, as coisas são bem cinzentas e eu gosto dessa fala do Dr. Vegapunk. Mudamos para o grupo da Nami. O Saturno ele chegou à nuvem onde eles estão, a Robin escuta a voz do Saturno e fica paralisada de choque, porque reconhece a voz que ouviu em Ohara, a voz que mandou atirar no Professor Clover. Saturno foca nela, Nico Robin, a mulher que a Akainu não conseguiu exterminar. Cara, me deu uma citada no Akainu que eu acho que a orelha do bicho até queimou aqui. Estão falando de mim? A orelha esquenta, né? E que cena magistral temos, meus amigos. O chapéu de palha protegendo é o mais belo desse episódio, né? O Brook ele corta uma perna do Saturno, o Sop atira uma bala explosiva, Nami puxa Robin enquanto usa Zeus para bloquear e o Chopper o seu guard point para proteger todos eles. Voltamos para Marte e York. O York tenta localizar o Dendemushi para ganhar mais créditos e seu pedido de se tornar um nobre. Já Marte está conversando com os outros Gorosei sobre o que eles deveriam fazer agora e sugere destruir tudo, mas é impedido. Eles não se importam se destruíssem todos, os navios de guerra, soldados que cercam a ilha, mas isto significaria que ninguém mais seria capaz de criar outra Mother Flame. E isso bate com o que sabemos aí dos episódios anteriores. É uma ordem de Mu-sama não destruir a fonte de Mother Flame. E Mu quer brincar de abrir buracos no mar, então Gorosei não pode simplesmente obliterar tudo nessa ilha. O episódio terminei com as palavras chocantes do Vegapunk enquanto temos uma vista do mar com uma pequena ilha de Egghead ao longe. E o que vou dizer parece absurdo, muitos vão rir de mim, mas todos têm o direito de saber. Vamos começar pela conclusão. Esse mundo será engolido pelo mar e no ápice de tudo vemos uma foto do fundo do oceano, onde algumas sereias nadam com peixes e baleias e... Uau, é muita informação aqui, galera, mas pelo jeito acertamos que o mar vai tomar o mundo. Ó que prato cheio para quem viu o último capítulo do mangá. Não vou entrar em muito spoiler, eu sei que todos vocês que assistem o anime viu o mangá também, mas tem uma fala muito interessante do último capítulo que vocês vão conectar. O mundo de Mu não está concluído. E essa coisa do mundo afundando, dá pra entender como que Mu quer esse mundo, né? Totalmente repleto de água. E assim, eu já fiz um vídeo há muito tempo sobre um dilúvio, né? Porque tem conexão, você tem a Arca Noa, que é uma coisa ligada ao dilúvio bíblico, então faz muito sentido. E talvez em Mu-sama a limpeza do século perdido ocorreu por conta de um aumento do nível do mar, né? Porque você eleva, mata todo mundo, a história acaba perdida. Poucas pessoas estavam preparadas no topo das montanhas, em lugares altos que se protegeram contra esse elevamento do mar, né? Mas vale puxar algumas outras coisas para conectar com esse ponto aqui. Primeiro, Binks no Sake. É importante, né? Porque é tão engraçado que essa música, ela é um prenúncio tão grande de tantas coisas da série. Eu recomendo você pegar a tradução dessa letra e ler, você vai conseguir fazer 1 bilhão de teoria. O mais legal é que eu vi uma entrevista do Oda dizendo que ele escreveu essa letra em apenas 1 hora. Interessante demais, né? Agora surge uma dúvida aqui, o Vegapunk disse que o mundo está afundando ou que o nível de água está subindo. Quase certamente é o mar subindo, tá bom, galera? Vocês vão entender. Eu acho que ele está trazendo aqui um pouco dessa alegoria do fenômeno real como o aquecimento global, né? Mas isso para o mundo de One Piece. Algo que está fadado a acontecer, porque assim, eu inicialmente achei que era apenas um poder do governo mundial com o conceito do deus da chuva, e Mu ao contrário é o Mi, ou mar, e o ápice da natureza é o próprio mar, então, né, por isso que Mu talvez queira que o mundo inteiro seja apenas água, mas esse aumento de água devido à destruição de Lulusia definitivamente abre algumas margens novas para isso, afinal, ao que parece essa arma ancestral faz o nível do mar subir, né? No capítulo 350 o Frank nos confirma que o nível do mar já está aumentando a cada ano e por isso que o Water 7 original está no fundo do mar. A ilha está afundando por conta dos seus alicerces que não suportam a torre que hoje é aquele lugar, mas também sabemos que ali o mar sobe. Olha que coisa interessante, tá? E eu gosto muito de ver a cena da velha Wano e da nova, né? Reparem a altura do mar com a velha Wano do século perdido e agora com as barreiras, você nota que o mar subiu. É bem possível que Impel Down, se for muito antigo como imaginamos, costumava ser uma torre em terra, ao invés de uma estrutura construída diretamente no oceano. Agora sim, galera, notem que o Wano e o Water 7 já surgem como ilhas aqui em cenas que possivelmente remetem a 800 anos. Eu acho que o nível do mar
já era alto nesse período e o aumento do mar já havia acontecido pelo menos uma vez. É preciso lembrar da linha temporal desse mundo, a idade do Círculo do Mar, que começa há 1500 anos atrás. E o que temos de Círculo no Mar? Red Line, Grand Line. Então a Red Line pode ser a causa do primeiro aumento do nível do mar. Ah, como é que você sabe que o ano zero é 1500? Por conta dos diários do Noland, perfeito? Com isso conseguimos definir que a jornada do Luffy agora nesse ponto se passa ali em torno de 1524. Então, idade do Círculo do Mar referente à criação da Red Line. Aquela pedrona vermelha sobre um continente inteiro que circunda o mundo, o mar, ó, deve ter subido. Então pode ser que o sonho de Joy Boy do século perdido era remover a Red Line, que foi colocada ali por alguém. Certamente não é algo natural do mundo. E Joy Boy sabia que o continente único, Pangaea, estava submerso há muito tempo. Inclusive eu acho que o X da montanha reversa foi uma tentativa de Joy Boy de destruir a Red Line. Sim, deu um disparo ali de Pluton, não conseguiu, não carregou tudo. E por isso que você tem aquela rachadura em algo que era para ser indestrutível. E eu acho que esse pode ser o sonho do Joy Boy, né? Unificar o mundo. Vale lembrar do SBS 91, onde um fã perguntou ao Oda sobre o nome do castelo de Mary Joyce ter o nome do continente único, Pangaea. E o Oda só disse, não vou responder essa pergunta. Por que que o continente Pangaea tem o mesmo nome ali do castelo? Não vou falar. Bom, quando o Oda fala isso, galera, vocês sabem que tem conexão, né? Então isso pode indicar que o castelo Pangaea tem um significado no enredo principal, porque convenhamos, ele por uma pergunta apenas dizer não vou falar nada é gritante até como um spoiler. Inclusive temos o trono do centro do mundo, que a colisão dos 20 reis prometeu que nunca sentaria. Quem sentava ali antes? Quem era o rei? Eu ainda acho que inclusive o castelo Pangaea tem conexão direta com o reino antigo, tá? Lembra que lá em cima era onde os Lunarianos moravam, Barba Branca disse que era uma terra de deuses, então pode ser que o reino antigo tá lá em cima ainda, viu? Pode ser mesmo, porque é comum numa guerra saquearem, pegarem os espólios e pegaram o castelo do centro do mundo para eles, tá? Agora sim, saindo um pouco do campo de um poder divino que faz o mar subir, o que mais poderia causar um aumento no nível do mar? Os planetas e a Lua também parecem muito importantes para esse contexto, tá? Os 5 anciões são nomeados pelos planetas e Mu, ao contrário, é o Mi, que significa mar em japonês. Sabemos que a Lua de alguma forma é importante e está ligada ao passado. Basta ver o globo de O'Hara e como é dito aqui que Vegapunk herdou as suas pesquisas. E temos a boa e velha teoria de que o Barba Negra vai achar algum tipo de eclipse aí para usar o poder da escuridão total. Talvez esse eclipse faça o nível do mar, ó, subir mais e mais por conta dessas gravidades, né? Sabemos que a Lua tem um nível de impacto muito grande no mar, então, né, eu não sei como tudo isso se encaixa, mas eu acho que a Lua de One Piece pode ser algum tipo de constelação planetária e pode ter algo a ver com um dilúvio que se aproxima, não apenas disparos de Mother Flame, tá bom? O símbolo do governo mundial tem a grande cruz cósmica. Olhem essa imagem, galera. Ela tem um símbolo da astrologia que está nas bandeiras do governo mundial. Essa grande cruz é o alinhamento de planetas. E sabe o que é absurdo? O capítulo do mangá do episódio anterior ao qual eles adaptaram a animação se chama Aspecto Árduo, isso no mangá, tá? Aspecto é algo relacionado aos astros e os seus alinhamentos. E minha cabeça tá explodindo aqui como a gente pode ter um alinhamento planetário. O ciclo deveria ser um evento celestial, ou seja, as posições do mundo e da lua que podem ocorrer a cada 800 anos e quem sabe cria um tsunami enorme. Que a Red Line talvez foi feita para impedir isso? Não sei. Interessante pra caramba pensar nessas possibilidades. Eu não creio que a subida do nível do mar foi provocada apenas pelo homem, como a coisa do aquecimento global. Eu acho que foi muito uso indevido, obviamente, de energias, de poderes, de armas ancestrais. Inclusive, o governo mundial hoje ele coloca como tabu as armas ancestrais porque é algo relacionado à destruição do mundo. Se pegarmos um personagem que representa isso, temos o Barba Negra com a sua escuridão, o lado escuro da lua, e o terremoto, que pode causar tsunamis destruidores de mundo. Pode ter também uma fruta relacionada a algo da lua, e talvez o Barba Negra consiga, é a terceira fruta dele, hein? Interessante isso, né? Temos a fala dos próprios Gorosei sobre uma grande limpeza que vem aí, e os Gorosei discutindo isso na Reverie. Eles estão seguros no topo da Red Line, né? Chegamos então em Noa, que é um navio gigantesco do tamanho de uma ilha que fica embaixo da água, perto da Ilha dos Homens Peixes, que estava sendo guardado por algum misterioso propósito futuro que seria revelado quando o Joy Boy retornasse. Com o que Vegapunk acabou de revelar, eu acho que podemos adivinhar qual é o seu propósito. Como o nome sugere, o objetivo
pode ser resgatar pessoas do mundo do grande dilúvio que se aproxima. Se você se lembrar bem, ele deveria ser trazido à superfície usando o poder de Poseidon, que agora sabemos ser a habilidade de Shirahoshi de comandar os reis dos mares. Então provavelmente vai envolver ela comandando um bando de reis do mar para arrastar Noah ao redor do mundo para pegar pessoas de todas as ilhas diferentes e não só os homens peixes. Me pergunto se Laugh Tale também não se torna o único pedaço de terra seca após o mundo ser engolido, né? E é por isso que o Roger chegou cedo demais. O mundo ainda não havia inundado. Na Bíblia consta que a Arca de Noé se firmou nas montanhas turcas de Ararat, um único lugar visível após o dilúvio. Por que Laugh Tale não poderia ser esse lugar, né? Zou também pode ser utilizado para resgatar as pessoas, uma vez que ainda está acima do nível da água. E tem uma lenda lá dos Minks de que eles deveriam achar um novo lar, que eu achava que era o Ano, mas como eles ainda não desceram, eles podem ter alguma importância resgatando as pessoas do mundo, tá bom? Eu presumo que isso vai fazer o Momonosuke inclusive decidir abrir as fronteiras do país do Ano para receber refugiados. Uma invasão pirata em massa de Skypiea também parece bem provável. Quanto ao que é One Piece, acho que o nome do Castelo Pangaea em Mary Joyce acaba sendo uma pista, né? Meu palpite é que ele sim era o centro de alguma capital super evoluída do mundo antes de Imu e o atual governo mundial derrubarem o reino anterior num golpe de estado. Provavelmente o mundo inteiro queria refazer o continente gigante na época, também conhecido aí como Pangaea. Imu derrubou eles. E o One Piece, eu aposto que é algo que vai reverter tudo isso, como o mundo é hoje, trazendo de volta todas as massas de terra submersa e restaurando a Pangaea, reunindo assim o mundo novamente em uma só peça. A questão é, como o nível do mar volta a baixar? One ralo, um enorme ralo que vai drenar a água, pode ter certeza. Bom, eu acho que os polos do mundo também estão invertidos, beleza? E isso pode ser consertado de alguma forma fazendo os mares se acalmarem. Red Line é um anel que trava o mundo basicamente nessa posição maluca e quando for destruída, o One Piece pode reconfigurar. Eu gosto como o Oda ele acaba trazendo muitas coisas interessantes, né? É muito legal quando você considera o aumento do nível do mar, o mundo afundando, das perspectivas das nações insulares do mundo de One Piece. Porque assim, a maioria dos grandes problemas em One Piece também são reais no nosso mundo. Escravidão, racismo, governos corruptos, opressivos, tudo junto nessa química que forma o One Piece. Cara, muito legal, né, galera? O Oda acho que gosta do filme do Kevin Costner, Westworld, que ninguém gosta. Eu gosto, é um Mad Max na água. Recomendo você assistir, é um baita de um filmão, viu? Eu gosto bastante. E muita coisa vai acontecer com essas revelações do Vegapunk. E você, qual a sua teoria? O que fez o mar subir 800 anos atrás? Teve algo antes disso que fez o mar já subir também? E a época de Joy Boy já era um aumento do nível do mar, agora a gente vai ter o segundo? Qual a sua teoria? Coloca nos comentários, eu quero saber o que você pensa. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!